Vamos lá, Ralph Zimmer, pré-candidato do PROS ao governo de Santa Catarina. O que vocês têm de propostas para tentar mudar esse conceito de Estado que vocês estão aqui batendo, estão denunciando, né? Como mudar o Estado e deixar o Estado mais, digamos assim, enxuto ao mesmo tempo e que sirva aos anseios da população? Muito boa a sua pergunta, agradeço por ela. O PROS já está bem aprofundado nessa pesquisa. A gente está vivendo uma sociedade em que as mudanças são severas e do dia para a noite, né? A própria pandemia recentemente aí nos fez ter que nos adaptarmos a regimes de trabalho que a grande maioria não estava preparada para isso, antecipando assim a era dita da quarta revolução industrial, né? Da revolução da tecnologia, e nós temos que partir do raciocínio quando montamos projetos hoje em dia, é do resultado, né? Onde a gente quer chegar? O Estado, ele fornece o quê? Qual que é o produto do Estado? Ele fornece serviços. Quem que sustenta o Estado? São quem utiliza, são os utilizatários dos serviços, que são os cidadãos. O problema hoje que se tem, e trato aqui de forma impessoal, é um problema de modelo de gestão. E explico por quê. 85% da receita de Santa Catarina é gasta com receitas correntes líquidas. Cada R$100 que entra, 85 sai dos cofres públicos para pagar o funcionalismo e a estrutura toda que ele traz. Tem nada contra o funcionalismo, sou servidor público, né? O ponto não é esse. O ponto é o seguinte: nós precisamos, será hoje, diversos prédios com empresas terceirizadas cuidando da manutenção, ou nós podemos centralizar esse serviço de forma mais inteligente, com uso compartilhado de espaço físico, mesclado aí nem home nem office, né? Mas com rodízio entre servidores que não atendam direto o público, que tenham a sua produtividade controlada, né? Isso dá para fazer por meio eletrônico. Não adianta bater um ponto físico e para trás um computador jogar paciência e ninguém fiscalizar. Se estiver em casa, bater o ponto, tiver que atingir meta, estiver trabalhando em casa, é o que importa pro patrão, que o patrão, em última análise, não é nem o Estado, é o cidadão. Então, nós vamos construir um projeto para otimizar a utilização de edifícios públicos. A gente vê na escola um lugar onde os pais levam os filhos para ser um ponto de atendimento das mais diversas demandas, e aí com a tecnologia, uma telechamada, colocar, claro, tem um servidor lá que vai orientar, colocar esse pai, essa mãe, né, essa família da nossa Santa Catarina em linha com o atendimento do servidor que talvez esteja em casa. Ah, mas daí ele está em casa. Sim, mas ele está em casa, ele não está gastando vale transporte, está na internet dele, está em horário de trabalho. Ele abre, fala simultaneamente, em tempo real, resolve essa demanda. E o pai não precisa ficar dando, ou a mãe não precisa ficar dando volta, deixar um filho na escola, pegar a senha numa outra repartição, perder o tempo dele. Isso resolve por tabela mobilidade urbana. Sim. Os problemas são intrincados. E com isso, o que ocorre? A gente diminuindo a necessidade de locação de prédios e de contrato com empresas terceirizadas, a gente vai reduzir o custeio do Estado, certo? E com isso vai permitir ter justificativa para reduzir os tributos estaduais, o que vai levar o empreendedor a gerar mais emprego. Porque a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. Estado não gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor. Quero parabenizar aqui essas pessoas que abrem lá uma padaria, que constroem uma casinha para vender, que empregam pedreiros, que trabalham no agronegócio, que plantam para colher. Essas pessoas geram emprego. O Estado não gera emprego. O Estado gera condições para facilitar ou dificultar a vida dessas pessoas, né? E o PROS, ele parte da premissa que tem que gerar condições para facilitar. O Estado tem que ser um facilitador e não um entrave na vida de quem produz renda, paga tributo e gera empregos, né? Então essa é uma questão muito importante. Eu falei em outro programa recentemente da questão da Casa da Agronômica, que fui ridicularizado aí por um colunista social, a qual tenho muito apreço, não levo para o lado pessoal, sei que faz parte da política. Mas vamos lá, a Casa da Agronômica gasta, salvo o melhor juízo, só com empresa terceirizada para fazer a segurança, R$65 mil por mês. Ali tem diária
2/3 do que tem o Palácio de Buckingham, que vive a família real inglesa, que foi o maior império do universo. Né? É um absurdo hoje em dia. Não estou aqui culpando o governo atual, os outros governos ali surfaram lá e lá viveram, lá fizeram suas festas. É um problema histórico. Em outras épocas, o que deve ser feito ali? Ali é o seguinte, a construção é mínima, uma construção antiga, onde é que está a casa, pode até ser preservada no eventual projeto. Isso tem que ir para uma legislação, com parceria público-privada, construir um hospital de referência ali junto com a iniciativa privada, para tirar os mais de 100 mil catarinenses das nossas famílias de Santa Catarina, que estão em vergonhosa fila por uma cirurgia eletiva há mais de 5 anos. Entra governador, sai governador, não resolve isso. Isso se resolve com o quê? Com trabalho, com vontade, com projeto sério. E esses projetos passam por mutirões e passa por desafetar, que é o nome jurídico que se dá por meio, num projeto de lei na Assembleia Legislativa, aquele espaço, certo? Para ali ceder o terreno para iniciativa privada entrar com o estrutural, dividir os leitos e construir um hospital de referência para todo o estado, para reduzir as filas cirúrgicas, focado em cirurgia eletiva. Por que isso? Que é uma fila enorme hoje em Santa Catarina. Mais 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Aí me chamou a atenção uma coisa que você falou no início da entrevista, né? Você falou agora que tem que passar um projeto na Assembleia Legislativa para poder, de fato, conseguir chegar nesse ponto que você deseja. Mas quando você ali no início do programa falou assim, olha, o PROS já vai chegar e nós vamos apresentar as leis que nós queremos mandar para a Assembleia Legislativa. E aí eu te questiono, que leis vocês querem já apresentar em campanha política para mandar lá para Todos os itens que nós tratarmos, nós queremos já no anexo dizer, olha, como e quando vamos fazer. O quando é se ganharmos a eleição a partir de janeiro. Sim, sim. E o projeto, e nós já estamos trabalhando num projeto que o nome desse instituto é desafetação, porque é um bem público cuja finalidade hoje é a residência oficial do governador do estado. Ele precisa, para mudar essa característica, né, essa finalidade, melhor dizendo, ele precisa de uma lei de iniciativa do Poder Executivo que seja aprovado para a Assembleia. Nós estamos com essa lei minutada, esse projeto de lei, né, tentando preservar a identidade histórica do casarão principal, que pode e deve, no projeto que vier, ser acoplado à construção do hospital. Ali são 50 mil metros quadrados. A casa deve ter 300, 400 a pau e corda, não é de todo grande. É o terreno que é importante, certo? Então, o local estratégico ali é bom para chegar de helicóptero, né? Tanto que os governadores aí tem... Né, começou lá com o Luiz Henrique. Tem um L ponto ali. Tem L ponto, enfim. Então, ali tem um espaço para aproveitar, para fazer um hospital de referência, para resolver o problema da população, né, nessas cirurgias eletivas. Evidente que a gente tem que ter projetos regionais, que esse governo não tem, né? Tem papuçando aí as prefeituras, mas não tem um projeto nas regiões, as regiões dos hospitais, em Joinville, Criciúma, Chapecó, Concórdia, Lages, eles precisam, Blumenau, Itajaí, eles precisam ser melhorados. Isso é um fato. Tornar hospitais de referência. Exatamente. O problema é o seguinte, a questão de centros cirúrgicos, para atender uma demanda grande dessa, a gente tem um problema porque a medicina, quanto mais especializada, isso é uma questão de oferta e procura. É muito difícil, é mais difícil tu levar um médico muito especializado num grande centro para viver numa cidade do interior do que tu construir uma estrutura no interior do estado. Então a gente também não pode fechar os olhos para essas variáveis. A partir do momento que o PROS irá construir um hospital de referência, né, enquanto governo, na forma da lei, a tempo e modo, junto com a iniciativa privada, em Florianópolis, o que isso quer dizer? Aqui, pelo modal do transporte aéreo, é um local que dá para ter diversos leitos e centros cirúrgicos trabalhando simultaneamente, porque tu pode buscar o paciente, o médico, se não tiverem todos aqui necessários, também pode vir de um outro grande centro, de Porto Alegre, de Curitiba, chega no aeroporto aqui com voo rápido e já chega ao centro cirúrgico, faz sua cirurgia do dia, dos dias que vier trabalhar e se desloca de novo pro local que vive, certo? Então, isso tudo tem que ser pensado. A gente não vai aqui, e nem na campanha, propriamente dita, iludir a população que faremos centros cirúrgicos pelo estado todo. Isso é inviável, né, do ponto de vista logístico. Evidente que a saúde de base tem que ser descentralizada. Sim. Mas Joinville, Chapecó, Criciúma,
Blumenau, Lages, Florianópolis, os grandes centros, né? Tem que se pensar o Estado de forma conectada. Qual é o custo estimado para isso? O custo estimado para isso, aí que tá. Como na nossa proposta o Estado entra com o terreno, né? O nosso projeto de lei é para abrir um edital de parceria público-privado. A gente vai colocar os critérios mínimos, né? De número de leitos, de espaço físico, enfim. E esses hospitais atenderiam pelo SUS? Então, aí a nossa proposição vai ser o seguinte: para a iniciativa privada entrar com a proposta de construção, e aí vai ter um processo licitatório. Quem tiver a proposta mais sólida e de melhor custo-benefício, evidentemente, lá pela comissão de licitação vai ser aprovado. E a ideia qual é para não ter um custo maior para o Estado? Como o Estado entra com o terreno, a ideia é o seguinte: é parte desses leitos ficarem à disposição da iniciativa privada, já que vai estar centralizado o trabalho, e com o mesmo padrão, isso vai estar exigido em lei, em editais, enfim, com o mesmo padrão que vai ter que ser dado ao poder público, ter outra quantidade de leitos numa escala para o SUS. A gente pensa em começar com 80% para o SUS, até porque a fila é muito grande, e em 5 anos ir equalizando isso com o investidor privado, de chegar ao momento que possa ser meio a meio, tanto para a cirurgia privada quanto para a cirurgia pelo poder público. Mas e só para rapidamente, a tabela SUS, como é que você faria? Porque a tabela SUS está completamente desatualizada, né? O que os hospitais recebem. É bem difícil hoje, muitos hospitais filantrópicos em Santa Catarina, de fato, para continuar o funcionamento, né? Mas essa notícia que tu me traz, confesso que me deixou abismado. Mas se está sobrando dinheiro para jogar em Ferrovia Federal, para jogar para a prefeitura, teve uma cidade que até vai fazer uma estrada para ter um evento turístico lá de racha de caminhão. Se está sobrando dinheiro, isso daí já tinha que estar resolvido. A saúde não é prioridade da população. Confesso que eu não sabia desse dado, né? Nós no PROS vamos nos debruçar também a respeito disso, mas é um dado que nos choca, né? Um dado que nos choca no estado aí que está propagando aos 4 ventos que a arrecadação é recorde, né? Cuja inflação e o ICMS do combustível, que é outro ponto que nós vamos bater, né? Em uma nova legislação para o ICMS, quando tiver um aumento do combustível num dado período, ele ter um mínimo e um máximo, ele reduzir, ele ser flexível para não atingir o bolso do contribuinte. O Estado hoje arrecada porque surfa na crise do petróleo e do aumento dos combustíveis. Certo? E o cidadão lá na ponta se quebrando para pagar combustível. Essa questão dos hospitais, a Federação dos Hospitais fala bastante, né? Mas a gente já está encaminhando aqui para o final da entrevista.